Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Bom, gente, hoje nós iremos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento, sobre a grande tribulação e volta de Cristo Jesus. Pois bem, existem três linhas de raciocínio acerca da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas e os pós. Para resumir melhor, alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Outros acreditam que a igreja ela vai ser arrebatada no meio da tribulação. E outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Mas para nós iniciarmos esse estudo, eu quero destacar aqui o que é tribulação. O contexto religioso da palavra tribulação significa um período de sofrimento. Amém? Um período de sofrimento, o qual a terra vai passar, segundo o contexto religioso. E nesse período haverá essa grande tribulação, segundo a Bíblia Sagrada e segundo o que o nosso Mestre Jesus ele disse, o qual nós cremos. Mas eis aí a pergunta que não quer calar. Nós iremos passar por essa tribulação, grande tribulação, ou não? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, muitos se indagam acerca dessa pergunta e muitas das vezes não têm um entendimento acerca desse assunto. É sobre isso que nós iremos falar. A igreja irá passar? A igreja não irá passar pela grande tribulação? Quais são os pensamentos dos teólogos e quais são as bases bíblicas que nós podemos meditar no dia de hoje acerca desse assunto? Primeiro de tudo, em Daniel capítulo 9, versículo 20, Daniel vai narrar acerca das 70 semanas, acerca que a terra ela tem, segundo Daniel, no capítulo 9, versículo 20, acontecerá uma espécie de contagem de 70 semanas. Olha o que o texto diz. Enquanto eu falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo nome do Santo Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício à tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer suas orações, foi-me dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo.
e para a sua santa cidade, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para unir o santo dos santos. Saiba entender isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das semanas, das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais no meu povo, no meio. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação, e foram determinadas, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causará a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Entenda-se que esse texto aqui está falando sobre 70 semanas que estão determinadas. E fala também sobre um príncipe. Observe-se que o texto está falando que dentre essas semanas surgiria um príncipe. E esse príncipe seria morto. Quem é esse príncipe? Apontando para o próprio Cristo Jesus, para o próprio Jesus, que é o príncipe. Teologicamente, você pode observar pela teologia que após a morte de Cristo e ressurreição, essas contagens pararam. Segundo a teologia, essa contagem só irá reiniciar novamente após a igreja ser arrebatada da terra, após os santos não estar aqui. Então começará um período, como está descrito, que surgirá um novo príncipe, uma nova pessoa, que nesse período ele vai fazer um acordo de paz. E nesse acordo, quando se completar um tempo, que segundo o profeta Daniel, esse acordo durará um período de uma semana, para alguns teólogos, essa uma semana se divide em 7 anos. No caso, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E quem é essa pessoa que irá surgir? Segundo as profecias bíblicas, essa pessoa vai ser um anticristo. Lá na frente, na segunda parte desse estudo, nós iremos entender quem vai ser o anticristo, quem vai ser essa pessoa que vai surgir para enganar muitos. Por quê? Porque para alguns judeus, o Cristo que nós adoramos não é o Messias, o ungido. É aí que entra o anticristo na história. Sendo que se nós também
observar os textos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vai dizer assim um texto. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Diz assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é essa transformação? É uma transformação do nosso corpo, segundo o apóstolo Paulo. Olha o que é interessante, o versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Algumas traduções diz ante a última trombeta. E outras traduções, como essa daqui, da minha Bíblia, ela diz ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O porquê Paulo diz que os mortos se levantarão incorruptíveis? A corrupção que Paulo está falando aqui não é corrupção moral, não é corrupção da conduta, da ética, porque a ética é um código de conduta individual ou coletivo, né? Sendo que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é sobre a corrupção do nosso corpo mesmo, porque todos nós, quando morremos, um período de tempo, nosso corpo ele se corrompe. Amém? O nosso corpo ele se desfaz no pó. E se completa o que Deus disse, do pó tu vieste, e ao pó você vai tornar. Sendo que essa corrupção aqui é que Deus restaurará um corpo aos mortos. Observe-se que é os que morreram em Cristo. Então aí que entra a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Serão ressuscitados, serão chamados incorruptíveis. E depois nós, no caso se for o nosso tempo, né, nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Sofreremos uma transformação em nosso corpo. Olha o que Paulo diz. Versículo 53. Porque é necessário, ou convém, em algumas traduções, que o corpo corruptível se revirta da incorruptibilidade e o corpo mortal se revirta da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Observe-se que o triunfo daqueles que forem arrebatados, segundo as Escrituras, daqueles que foram ressuscitados, chamados por Cristo, o triunfo deles será sobre a morte, porque a morte não haverá mais. A morte não terá mais poder sobre o corpo dos santos. Então, logo isso acontecendo, acredita-se que será antes da grande tribulação. Isto é, a visão dos pré-tribulacionistas. O que é arrebatado?
Arrebatar significa arrancar ou tomar de súbito. Esse é o significado da palavra arrebatar. É do grego tomar de súbito, ou raptar, ou arrancar. Então, esse fenômeno vai intrigar muita gente. Já para os pré-tribulacionistas, será um evento que vai impactar a humanidade. O porquê? Porque pessoas, segundo o pré-tribulacionista, o modelo do arrebatamento será algo que muitas pessoas irão sumir. E logo essas pessoas sumindo, é claro que vai acontecer de ter um desespero na humanidade. Imagine você, seu pai cristão, sua mãe cristã, seus filhos cristãos, e ali essas pessoas que você conhece desaparecer do nada. Imagine você querer ir na igreja, no templo, na igreja, né, física, e essa igreja não existe mais. Imagine você querendo ir ao culto e esse culto não existe mais. É o que vai acontecer pela crença e pela fé e pela base das escrituras sagradas dos pré-tribulacionistas. Já os pós-tribulacionistas, acredita-se que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas vamos lá. No meso. O meso-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos, como eu expliquei. Então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse sistema tem muitas similaridades com o pré-tribulacionismo. Porém, se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando 3 anos e meio de paz terminarem. Existem mesotribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente 7 anos de duração. A principal defesa, preste bem atenção, do mesotribulacionismo é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 3, onde eu destaquei aqui, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, com a trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Observe-se que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, vai falar assim: olha só. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E o que é apostasia? É aqueles que largam a fé.
Esse é o apóstolo. Apostasia é você abandonar a fé em Cristo Jesus. Mas como eu posso abandonar a fé eu indo para a igreja? Como eu posso abandonar a fé estando dentro da igreja? Você pode se tornar um apóstata dentro da própria igreja. Então, observe-se que o sinal que o apóstolo Paulo está deixando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, é um sinal que haverá uma apostasia na igreja. Observe-se que existem alguns sinais que marcarão eventualmente a humanidade. O sinal da vinda de Cristo, evidentemente para todo mundo, é nós olhar para Israel. Quando nós olhamos para Israel, nós podemos perceber sobre esse sinal uma espécie de relógio, né, da vinda de Cristo. Mas haverá sinais bem próximos a nós que congregamos. E um desses sinais é a apostasia. Tem outros sinais que está evidente dentro da igreja, que são sinais que a gente não percebe. Claro que esses são sinais que Paulo descreve. Tempos trabalhosos, homens amantes de si próprio, não suportarão a sã doutrina, muitos darão ouvido a ensinamentos demoníacos. Então isso é um sinal da grande apostasia antes da volta de Cristo, sendo que a proposta aqui é que haverá um tempo de apostasia. Olha o que diz no versículo 3. Isso, a vinda de Cristo, segundo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, olha o que diz. Que isso não vai acontecer antes que seja revelado o homem da iniquidade, ou na sua tradução, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, aparentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Então, a proposta aqui é que esse homem do pecado, segundo os mesos tribulacionistas, que eu não sei qual é o seu pensamento, nessa primeira parte do estudo nós estamos falando sobre tribulação. Segundo os mesos tribulacionistas, não acontecerá o arrebatamento antes que se manifesta o homem do pecado. Daniel vai dizer que o príncipe foi tirado. Daniel capítulo 9. Pensamento dos pré-tribulacionistas. Vai dizer que quando o príncipe é tirado, surgirá um outro príncipe. Segundo as profecias em Apocalipse, que nós iremos chegar, as profecias apontam para um anticristo. Nós vamos ler sobre os 4 cavaleiros, que o cavalo branco, o primeiro cavalo branco, o primeiro cavaleiro, teologicamente fala do anticristo, que vai trazer uma falsa paz após, segundo os pré-tribulacionistas,
após o arrebatamento da igreja. Vai surgir para resolver os problemas mundiais. Mas já os mesotribulacionistas acreditam que esse homem ele irá surgir no meio. Por quê? Para os pré-tribulacionistas, o anticristo ele já vai surgir durante o início dos 7 anos. Por quê? Para os pré-tribulacionistas, ele vai pregar sobre uma falsa paz e vai se manifestar quando se completar a metade das 7 semanas descrita por Daniel. Agora, já os mesos, a igreja não será arrebatada antes que ele se manifeste, que é o anticristo, o homem do pecado. É aí que está alguns problemas de pensamento. Já para os pós-tribulacionistas, nós vamos ver alguns argumentos que eu destaquei aqui. Jesus, em seu sermão teológico nos evangelhos, de Mateus 24, olha só, sermão teológico, Mateus capítulo 24, falamos do pré, dos mesos, e agora vamos falar do pós. Pré, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e grande tribulação, dos 7 anos. Os mesos acredita que a igreja vai passar 3 anos e meio, um período de tempo, se manifestando, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o homem do pecado, a igreja será tirada da terra. E os pós, eles estão embasados em alguns sermões escatológicos. Lembrando que Jesus falou sobre escatologia. Mas em Mateus capítulo 24, sermão escatológico. Marcos capítulo 13, sermão escatológico. E Lucas capítulo 21, deixou claro que só voltaria após a grande tribulação. É aí que está o problema. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, como nós acabamos de ler, Paulo está afirmando que antes da volta de Cristo, um anticristo se manifestará. É aí que está o problema. Sendo que, em 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um único evento. Lembrando que eu não estou aqui defendendo nenhuma das teses. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha tese, o meu pensamento. Mas eu não estou aqui como uma pessoa defensora de uma das teses. Até porque, vale lembrar, que as 3 teses têm base na Escritura Sagrada. Aí é que está o problema da situação. Mas vamos lá. Então, Pedro, no capítulo 3, ele vai destacar a volta de Cristo como um evento único que ocorrerá. Também descreve a vinda de Cristo como um evento único. No livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado 2 fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita. Ela ocorrerá após um período de tribulação. Aí eu te pergunto, você já leu Apocalipse, capítulo 8? Apocalipse, capítulo 8, versículo
Apocalipse capítulo 8, versículo 6, vai falar de 7 anjos e 7 trombetas. Essas 7 trombetas, ela vai ter uma passagem extensa sobre o capítulo 8, versículo 6 em diante, até o capítulo 11. Então, observe-se que nesse período do capítulo 8, versículo 6 de Apocalipse, até o capítulo 11, muita coisa haverá sobre a terra. Se eu parar aqui para ler, você vai perceber que haverá coisas o qual a humanidade nem imagina, segundo essa profecia que irá acontecer. Mas aonde está a questão da pré-tribulação, mesotribulação e pós-tribulacionismo? Aonde está a questão sobre a igreja? Será arrebatada antes, no meio ou depois? Tudo isso indica, eventualmente, que a segunda vinda de Jesus será única. Mas nós temos alguns textos isolados acerca desse assunto. Então, nesse breve vídeo, nessa primeira parte do estudo, falamos um pouco sobre tribulação, sobre pré, meso e pós-tribulação, e falamos sobre a volta de Cristo, que será iminente. Na segunda parte, nós vamos falar sobre, especificadamente, o arrebatamento da igreja. Os textos que falam sobre arrebatamento, os tipos de arrebatamento que a Bíblia descreve e qual é o sentido do arrebatamento. Até nós chegarmos, melhor dizendo, ao tribunal de Cristo. Então, nesse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque serão em parte esse estudo, sendo que o que é melhor para essa volta de Cristo? Será que os pré-tribulacionistas estão certos? Os mesos estão certos? E o pós-tribulacionismo está certo? Mas o melhor é você como igreja, você como membro de uma igreja, você se apegue com Cristo, se apoie em Cristo, para que, se for antes, no meio ou depois, você seja salvo para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.